tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre The Umbrella Academy, série da Netflix que eu gosto muito. Acabei não fazendo conteúdo sobre a primeira temporada, mas agora que saiu a segunda, chegou esse momento. Eu gostei muito mais da segunda temporada do que da primeira da série, então eu achei que seria muito legal comentar aqui no canal a respeito dela. Mas esse vídeo também funciona caso você não tenha visto nenhuma das temporadas, porque eu não vou entrar em grandes spoilers aqui. Vou falar um geral da série, o que eu gosto nela, e eu só vou falar coisas mais específicas da segunda temporada e tudo mais pro final do vídeo. Então, caso você não tenha visto a série ainda e queira ficar pelo começo do vídeo pra saber mais um geral dela, não tem problema, porque nessa parte não vai ter spoilers quando for ter o aviso, beleza? Ok, então primeiro começando, o que é The Umbrella Academy? É uma série da Netflix baseada em uma série de quadrinhos feita por 2 nomes bastante conhecidos. Primeiro, o Gerard Way, sim, o Gerard Way do My Chemical Romance, é o roteirista desses quadrinhos. E o ilustrador é o Gabriel Bá, quadrinista brasileiro, super famoso. Então são 2 nomes que a gente que tá envolvido com cultura pop aqui no Brasil reconhece bastante, isso é bem legal. E nesse vídeo eu não vou falar especificamente sobre os quadrinhos, então se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre os quadrinhos, ou então um vídeo com as diferenças entre a série e as HQs, porque tem bastante coisa diferente. Vou focar mais na série pra ficar mais simples. O que é a premissa da série? De novo, não tem spoilers aqui, é bem o começo mesmo. Lá no final dos anos 80, vários bebês nasceram ao mesmo tempo ao redor do mundo de uma forma misteriosa, e esses bebês tinham poderes. Sim, superpoderes, que nem super-herói mesmo. E aí esse cara super rico e excêntrico chamado Reginald Hargreaves decidiu adotar essas crianças. Ele basicamente comprou elas e adotou, criou como se fossem seus filhos, mas ao mesmo tempo como uma equipe de super-heróis, que ele chamou de Umbrella Academy. Então sim, Umbrella é de guarda-chuva mesmo, tem uma conexão do passado dele com guarda-chuvas e tal. A questão é que na série da Netflix a gente não vê exatamente essa equipe sendo formada, ou eles vivendo a vida de super-heróis. O que a gente vê é uma vida depois disso, depois que eles já são adultos e que a Umbrella Academy meio que se desfez. Na verdade, o começo da série é o reencontro deles depois de muito tempo que eles não se viam todos ali, porque ao longo dos anos eles tiveram várias divergências, cada um foi pelo seu caminho, e eles cresceram de forma muito diferente e muito quebrada. The Umbrella Academy é uma série sobre pessoas que tiveram uma infância traumática, porque o pai deles não era nem de longe a melhor pessoa do mundo, muito menos o melhor pai do mundo. Ele era bem péssimo como pai, então todo mundo cresceu com relações bem disfuncionais, sabe? A série começa no funeral do pai. Todos eles voltam pra casa pra esse momento. E o funeral, né, velório, enterro, é um momento em que a gente conversa sobre o morto, sobre o que ele fez em vida, sobre a falta que ele vai sentir dele, o impacto que ele teve na gente. Só que pra essas pessoas, o impacto que o pai teve foi bastante negativo em geral, bastante traumatizante, além de todos os traumas que eles passaram enquanto eles trabalhavam como super-heróis. Então a série vai mostrar pra gente esses seres humanos completamente quebrados e como eles se relacionam uns com os outros. Mas é claro que a série não é só sobre isso. Tem várias outras coisas em The Umbrella Academy. E isso é uma coisa que eu gosto muito na série, porque ela traz várias coisas bem aleatórias, assim. Vários temas e conspirações e coisas meio absurdas e talvez desconexas, mas que naquela saladona que é The Umbrella Academy fica legal. Então, por exemplo, um dos personagens trabalhou na Lua. Aí outro personagem tá envolvido com viagens no tempo. E tem uma agência toda dedicada a manter a consistência da linha do tempo para que não exista nenhum tipo de divergência, as coisas aconteçam como sempre deveriam acontecer. Tem um personagem que o poder dele era expelir um monte de tentáculos pela barriga dele. O outro pode interagir com os mortos. E aí ele acaba sustentando vários vícios, talvez até pra inibir um pouco esse poder, sabe? Ficar um pouco mais na Terra. Eu gostei muito da primeira temporada de Umbrella Academy, mas com algumas ressalvas. Principalmente em relação ao ritmo da série. Tem muita coisa legal que acontece, tem premissas muito legais, mas que às vezes, enquanto você tá assistindo, você fica, nossa, tipo... putz, esse episódio não foi tão legal assim, né? O que será que vai ter no próximo? E também tem algumas coisas que eles escolheram fazer na primeira temporada que eu acho bastante duvidosas. Se vocês quiserem depois ir um vídeo com spoilers mais específicos, eu posso comentar a respeito. Mas o que eu queria dizer a respeito da segunda, sem spoilers ainda, é que eu acho que eles conseguiram resolver muitos dos problemas que a série tinha na primeira. Eu acho que a série foi criticada na época que saiu a primeira temporada e eles ouviram isso pra segunda, sabe? Então eu sinto que a segunda temporada teve uma intensidade
velocidade muito grande, as coisas estavam rolando num ritmo muito legal, várias histórias ao mesmo tempo, e eles conseguiram aprofundar outros personagens que não tiveram tanta atenção na primeira temporada assim. Então acho que realmente eles conseguiram melhorar em relação à primeira temporada. Acho que se você não tiver visto The Umbrella Academy ainda, for ver a primeira e não gostar muito, dá uma chance porque na segunda as coisas melhoram bastante. Mas assim, a série ainda tem a vibe que ela tem. Isso não vai mudar. Então ela vai ter momentos aleatórios com música, vai ter dancinha dos personagens, vai ter algumas escolhas estéticas bem inusitadas, mas eu, Mikan, adoro isso. Eu adoro essas séries que são meio estranhinhas, com detalhes meio aleatórios, coisas diferentonas acontecendo, seja pra comédia ou pra drama. Uma das minhas séries da Netflix preferidas é Desventuras em Série, então eu gosto bastante desse tipo de coisa. E pra mim, essas aleatoriedades de Umbrella Academy são uma coisa boa, não uma coisa que me faz gostar menos da série. Pode ser que você seja diferente. Inclusive, eu queria que você comentasse aqui embaixo, caso você já tenha visto, se você gosta dessas coisas mais aleatórias ou não. Comenta aqui. E agora eu vou entrar na discussão mais específica da segunda temporada. Não vou dar grandes spoilers da segunda temporada aqui, então caso você não tenha visto a segunda ainda, fique tranquilo. Mas é difícil falar o geral da segunda sem falar um pouquinho, pelo menos, da primeira, né? Do final da primeira. Então, caso você ainda não tenha visto a primeira e se importar muito com spoilers, volta aqui depois. Ok, então a gente terminou a primeira temporada com o número 5 tentando levar todo mundo pra longe do apocalipse que tava rolando, tentando salvar a vida da família dele, que era o objetivo dele desde que quando criança ele foi parar ali no apocalipse e viu a família dele morta. Então ele não conseguiu evitar o apocalipse, mas pelo menos ele tirou a família dele dali. O problema é que essas viagens no tempo do 5 nunca dão muito certo, né? Então cada um foi parar em um momento diferente do tempo, mas no mesmo lugar. Todo mundo apareceu no mesmo lugar em Dallas, uma cidade do Texas. Cada um em um momento ali do começo dos anos 60. Então, a maior parte dessa temporada se passa no ano de 1963. Quando isso rola, é importante entender que alguns personagens estão lá há mais tempo, há vários anos, e outros acabaram de chegar, exatamente por essa questão de cada um chegar em um tempo diferente. Então você vai ter personagens como a Allison que já construíram uma vida ali, por exemplo, mas outros personagens, como a Vanya, por exemplo, estão lá há menos tempo quando rola a trama da série mesmo. Como eu falei no começo mais geral do vídeo, eu gostei muito que essa temporada conseguiu explorar mais alguns personagens que não receberam tanta atenção assim na primeira. Em especial, eu gostei muito que eles conseguiram trazer mais detalhes sobre o Ben. Ele já era mais presente na temporada passada, mas mais como um acessório pro Klaus. E o próprio Klaus também tinha mais foco, mas era mais um alívio cômico e tudo mais. E o Ben era um acessório dele, na história, digo. Não que o Klaus tratasse como acessório, mas às vezes também, né? E essa temporada agora trouxe mais agência pro Ben. A história dele foi muito sobre ter a agência também, sobre ele se sentir impotente porque ele tá lá observando tudo e ele depende do Klaus pra poder fazer as coisas, e como que ele vai conseguir a agência dele numa situação dessas, né? Achei que foi muito legal a discussão trazida a respeito do Ben, e eu gostei que cada um dos irmãos teve a sua historinha nos anos 60, né? Então o Diego tem esse enredo muito de tentar impedir a morte do John Kennedy, que talvez tenha sido a parte que eu menos gostei, porque eu achei que ficou muito repetitivo, mas ao mesmo tempo tem a ver com todo o resto, e os próprios personagens acham que ele tá sendo muito repetitivo, então acho que tudo bem. Outro destaque que eu achei aqui foi o enredo da Allison, que eu achei incrível eles trazerem a questão da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, que era uma coisa que estava rolando nos anos 60, e não dava pra você trazer uma personagem negra pros anos 60 sem discutir minimamente essas questões. E eu acho que eles conseguiram trazer de uma forma muito atual essa luta, dizendo que apesar de eles conseguirem no futuro, né, no caso o nosso presente, muitas coisas com o movimento, a luta ainda tá longe de ser concluída, então que eles precisariam continuar lutando. Eu gostei também da questão da Allison com os poderes dela, porque isso já era uma questão que rolava na primeira temporada, do limite moral do uso do poder dela, que caso você não tenha visto nenhuma temporada e tá aqui na parte com um pouquinho mais de spoilers, ela pode falar uma frase que faz a outra pessoa seguir qualquer coisa que ela manda. Então se ela disser, eu ouvi um rumor que você sapateou, a pessoa sapateia, mas ela também pode falar, eu ouvi um rumor que você matou uma pessoa aleatória na rua, e a pessoa vai fazer isso. Então existe um dilema muito grande na hora dela usar esse poder, porque realmente pode ser uma coisa muito grave. É uma questão que eu comentei, eu acho, no meu vídeo mega antigo sobre Jessica Jones. Vou deixar linkado aqui na descrição, porque é um poder parecido com o do Killgrave, que é o vilão de Jessica Jones. Sobre o enredo da Vanya, teve uma coisa que eu gostei muito, que foi eles terem trazido um relacionamento LGBT de uma forma mais desenvolvida do que tinha rolado na temporada anterior. Uma das minhas maiores críticas à primeira temporada
temporada de Umbrella Academy foi o relacionamento do Klaus e do Dave. Não por causa do relacionamento, porque é muito fofo e tudo mais, mas porque ele evoca aquela coisa do relacionamento trágico, de que um relacionamento LGBT não pode ser outra coisa senão trágico, alguém tem que morrer. E eu acho que na questão do Klaus e do Dave foi pior ainda, porque a gente nem viu o relacionamento acontecer. Tipo, ele chega e a gente é informado que ele tinha alguém que ele amava muito e o cara morreu, e a gente tem uns flashbacks, assim, sobre um cara que a gente nem conhecia. Então eles nem se deram ao trabalho de desenvolver um relacionamento, fazer a gente gostar do personagem pra já jogar o trauma da morte. Eu acho que essa é uma das minhas críticas à temporada passada, e eles conseguiram fazer tudo de um jeito mais legal agora com a Vanya e a Cici, que sim, também tem suas questões, e ok, não é tudo perfeito, mas eu acho que eles conseguiram mostrar um afeto sendo criado ali, uma relação mais saudável entre as duas, dava pra acreditar mais naquilo que tava acontecendo, e não precisou necessariamente ter nada muito trágico pra ter um relacionamento LGBT, que é uma coisa que muitas séries acabam repetindo. Mas tem uma coisa que eu não curti no enredo da Vanya, que é a questão da amnésia. Eu acho que a desculpa da amnésia é sempre muito complicada de fazer, porque eu sempre, como espectadora, vou tipo, jura que a pessoa tá com amnésia? Tá, agora, especificamente. E você tinha que discutir esse assunto muito, muito importante, e aí o personagem não se lembra de nada. Eu acho que foi uma saída que eles encontraram pra Vanya não ficar pensando no que ela fez, pensando no apocalipse. Só que isso empobrece um pouco as coisas. E eu acho, Mikan, que não mudaria tanto assim ela ficar na fazenda e tudo mais, com a Cici, com o Harlan, se lembrando da questão do apocalipse. Talvez ela ficasse uma pessoa mais fechada, fosse mais difícil dela confiar nos outros e tudo mais, mas eu acho que a série não tem que ter medo de fazer isso. Seria mais legal a gente ver a Vanya superando esse medo de confiar em outras pessoas, superando essa ideia de que ela causou um grande mal, só que a gente não vê isso, tipo, ela é informada depois pelos irmãos que ela causou o apocalipse, e isso não traz uma tensão muito grande nem nada, a série meio que varreu pra baixo do tapete, sabe? Sendo que, poxa, é uma das coisas mais importantes sobre a personagem, então acho que eles escolheram a saída mais fácil ali, que não necessariamente foi a mais interessante. Mais coisas que eu gostei da segunda temporada. Eu sempre gosto de saber mais a respeito da comissão, acho que é uma organização bastante interessante, eu gosto de saber mais a respeito. Eu gostei da Layla, que é uma personagem nova que tem essa temporada, que interage bastante com o Diego. O número 5, como sempre, tá excelente, o ator que interpreta ele é maravilhoso, sarcástico, debochento, maravilhoso. Gosto do número 5 pra caramba. E uma coisa que eu gostei bastante na segunda temporada é uma coisa que, como fã que quer saber tudo, não me satisfaz muito, mas que é muito legal, que é a presença do Reginald Hargreaves sempre como algo tangente aos personagens, né? Como uma coisa inacessível. Eles são filhos desse cara, eles cresceram na casa desse cara, mas eles sabem pouquíssimo sobre ele. Na verdade, eles não sabem quase nada. E na temporada passada a gente já tinha visto eles descobrindo várias coisas que não sabiam sobre o pai. Nessa temporada agora eles também tentam descobrir coisas, eles tentam conversar com ele, tentam interagir, e é uma coisa que não rola muito, ele é muito inacessível. Mesmo se eles estiverem conversando com ele na mesma sala, ele continua inacessível. E eu gosto muito disso, esse personagem, ele é desse jeito mesmo, e ele é mais interessante, eu acho, com os mistérios do que se eu soubesse tudo sobre ele. Então acho que a série acerta muito em manter os mistérios sobre o Hargreaves. Então esse foi meu vídeo, que talvez tenha ficado meio grande, sobre The Umbrella Academy, com alguns apontamentos específicos da segunda temporada, mas em geral sobre a série, acho que ela vale a pena sim. É uma série de super-heróis diferente, que é pós-super-herói, né? Eles não são mais uma equipe de super-heróis, são mais uma família super disfuncional, tentando resolver as suas crises internas, mas ao mesmo tempo eles tentam salvar o mundo enquanto isso, então acho que classifica ainda como super-heróis. As 2 temporadas estão disponíveis na Netflix. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos a respeito da série. Comentem aqui embaixo quais outros temas vocês querem que eu traga, e também comentem o que vocês acharam das 2 primeiras temporadas de Umbrella Academy. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!